Boa noite, alunos. Tudo bem com vocês? Eu vou gravar esse vídeo, né, para explicar um pouquinho sobre o sexto roteiro das práticas experimentais com a disciplina de biologia agora, tá? Então, vamos recordar um pouquinho. No quinto roteiro, né, nós falamos um pouquinho da física, né, da importância, né, do trabuco e da catapulta, né, que eram instrumentos que realizavam movimentos, né. No quarto roteiro, nós falamos de química, né? Sobre química, combustão completa e incompleta. E nesse sexto roteiro agora nós vamos trabalhar com fotossíntese e amido, né? Na disciplina de biologia. Então nós vamos fazer, né? Faríamos, né? Dois experimentos, né? Se estivesse no presencial, um sobre fotossíntese e outro sobre amido. Mas como estamos online, vai no roteiro para vocês as atividades, tá? Então, na situação de aprendizagem 1, a energia produzindo vida, onde vocês, alunos, deverão compreender as relações de interdependência entre os seres vivos, pois algumas espécies não são capazes de produzir compostos orgânicos, enquanto outras espécies os sintetizam e fornecem alimento aos que necessitam, né, no caso, os consumidores, de maneira direta ou indireta. Essa transferência de energia do alimento entre as espécies é denominada de cadeia alimentar. Então, se vocês se recordam, né? Cadeia alimentar é uma sequência que um ser vivo se alimenta do outro, ocorrendo a troca de energia, né? O fluxo de energia dos produtores para o primeiro consumidor, para o segundo, terceiro e assim sucessivamente. Então, esses seres são os organismos autotróficos, né? Ou seja, são seres que produzem seu próprio alimento, como os vegetais e algas, né? E algumas bactérias, que produzem, né? Sintetizam, produzir compostos orgânicos, né? Como a glicose e gás oxigênio, a partir de matéria inorgânica, do dióxido de carbono e água, e de uma fonte de energia luminosa, que é capturada e transformada em energia química. Então, esse processo aqui, ó, nada mais é do que o processo da fotossíntese. Então, fotossíntese, fotoluz, síntese e produção. Então, é a produção do alimento, de energia, a partir da luz. Esse processo de síntese de compostos orgânicos é conhecido por fotossíntese, sendo de fundamental importância tanto para a sobrevivência dos próprios seres, né, autotróficos, como também para os heterotróficos, ou seja, são seres que não produzem seu próprio alimento. A maioria dos seres, né, dos animais, né, nós humanos, né, que obtém energia para suas atividades alimentando dos seres autotróficos. Então, só relembrando para vocês, seres autotróficos são os seres que produzem seu próprio alimento, né, no caso vegetais, algas, né, e seres heterotróficos são aqueles que não produzem seu próprio alimento, tá bom? Aqui tem um vídeo de apoio que eu passei para vocês terem uma ideia, né, de uma cadeia alimentar, relembrar, né, os conceitos da cadeia alimentar, da fotossíntese, né, e outro da fotossíntese também, mais detalhado. Os seres autotróficos conseguem utilizar a energia luminosa para produzir compostos orgânicos, ou seja, o seu próprio alimento, tá? Mas para isso precisam da luz, tanto artificial como natural. Você saberia dizer qual a estrutura desses seres vivos é responsável? Desculpe, não é seres vivos. Então, aqui nessa pergunta, eu estou perguntando assim, ó, qual a estrutura desses seres que produzem o seu próprio alimento, que é responsável por absorver a energia luminosa, para, né, que ocorra a transformação em energia química. Então, aí vocês vão pesquisar qual a estrutura, né, os vegetais, as plantas, elas captam a energia luminosa, né, ou artificial, para transformar em energia química, para ocorrer a fotossíntese, então. Aqui tem outras questões, né? No caso, ó, vocês vão definir o que é fotossíntese. Uma planta consegue fazer fotossíntese somente com a energia luminosa proveniente do sol? Então, sua fonte natural, né? Lembra que eu falei para vocês da energia artificial? Você acredita que seria possível a planta realizar fotossíntese utilizando a luz artificial?
Então, lembre-se, foto é luz e síntese é produção. Você conseguiria estabelecer uma relação entre a produção de carboidratos com a fotossíntese, né? Qual a relação da fotossíntese e carboidratos, né? Por que nos alimentamos? Pensa. Onde encontramos energia para a gente realizar as nossas atividades no nosso dia a dia, né? Porque a gente, né, todo ser vivo, ele é gerado, ele nasce, se desenvolve, alguns se reproduzem, outros não, e até a sua destruição ou a morte, né? Então é um ciclo de vida. Mas para esse ciclo acontecer, a gente precisa de energia. Então, da onde que nós encontramos energia? No caso dos vegetais, né? Da fotossíntese e carboidratos. Qual a importância desses dois elementos na vida de um ser vivo, no caso? Falar um pouquinho de amido. Então, o amido quanto a glicose são fontes energéticas dos seres vivos, né? A partir desses dois elementos, o ser em questão, ele obtém energia para conseguir realizar as suas atividades, né? O seu metabolismo. Então, o amido é um polímero natural formado pela condensação das moléculas de glicose com ligações e surge em decorrência da fotossíntese. A sua fórmula, né? É C6, o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. É encontrado nas plantas na forma de grânulos, é um composto complexo que tem uma função muito importante a ser uma reserva energética dos vegetais. Então, como eu falei para vocês, o amido e a glicose são fontes de energia. O amido é a principal fonte de carboidratos, sem sabor, sem cheiro, né? E a presença é abundante em cereais, como arroz, milho, trigo, tubérculos, com batata, mandioca. Aqui são exemplos onde podemos encontrar grande fonte de carboidratos, tá? Aqui as funções do amido, né? Pelo fato de ser tão rico em carboidratos, fonte de energia para o organismo, o amido é um excelente alimento. Na indústria de alimentos, o amido é utilizado como espessante, para dar mais consistência a molhos e pudins, ligantes, para misturar ou combinar, tal como as gelatinas, né? E substituto de lipídios, né? Lipídios gorduras, né? São gorduras que também consistem em reserva de energia em alimentos dietéticos. Então, para finalizar, vocês vão dizer, né, qual a relação entre amido e a glicose. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenha ajudado, esclarecido um pouquinho para vocês conseguirem realizar o roteiro, tá? Boa noite.